Você com certeza já viu alguém aqui no YouTube ou então em outra rede social falando sobre algoritmo. Mas se você até hoje não entendeu na prática o que significa o algoritmo, dá uma olhadinha nessa cena do filme Meus Vizinhos São um Terror, de 1989. Nesse filme, o personagem do Tom Hanks interpreta um camarada que mora em um subúrbio nos Estados Unidos e uma família muito esquisita muda para a vizinhança dele. E nessa cena que vocês estão vendo agora, o personagem do Tom Hanks está tão obcecado e está tão milindrado com essa família que ele começa a revirar o lixo dela para ver se ele encontra alguma coisa suspeita. Enquanto a gente navega pela internet, nós estamos constantemente produzindo esse lixo, e o algoritmo seria exatamente aquilo que o personagem do Tom Hanks está fazendo, que é revirar esse lixo, aquilo que nós produzimos na internet, e baseado nos nossos gostos, naquilo que pesquisamos, nas nossas preferências, recomendar conteúdos e anúncios relacionados. No episódio de hoje do Quadro Off, que está voltando depois de um bom tempo, nós vamos conversar justamente sobre a relação que existe entre algoritmo e cinema. Vamos lá, a gente sabe que na história recente a indústria cinematográfica está passando por uma série de mudanças, uma em cima da outra. A ascensão das franquias, a chegada das plataformas de streaming, estúdios clássicos e centenários sendo vendidos, se fundindo uns com os outros, falindo, passando por problemas financeiros, novos estúdios e produtoras nascendo e se consolidando, desenvolvimento da inteligência artificial que de alguma forma vai ser empregada na indústria cinematográfica. Todas essas mudanças acontecendo em um tempo tão curto está fazendo com que os principais estúdios tenham uma posição de uma certa cautela em relação ao que investir e em novas produções. Principalmente quando se trata de algum filme, série, documentário, seja o que for, 100% original, que não é derivado de nenhuma franquia, sequência, prequel, spin-off, nada disso. Nesse turbilhão de mudanças que foram acontecendo no mercado, vamos nos deter um pouquinho na parte da chegada das plataformas de streaming, e a pioneira e a principal delas foi a Netflix. E com o passar do tempo, e a Netflix foi investindo em produções originais, coisas que eram de outras emissoras, mas que quando apareciam na Netflix tinham um estouro, um alcance muito maior, como foi um Breaking Bad da vida, um próprio Suits da vida, que é um sucesso até hoje, um negócio assim impressionante. Tudo isso fez com que a Netflix se consolidasse como a principal plataforma de streaming. Por mais que depois veio HBO Max, veio aí a Amazon Prime Video, também entrou no mercado, a Apple também entrou no mercado, vários estúdios aí, Disney também entrou no mercado. Apesar de tudo isso, a Netflix continua sendo a principal e mais relevante. Você até pode discutir a questão da qualidade do catálogo deles, mas não dá para negar que em termos de relevância e também de volume de catálogo, a Netflix continua sendo a rainha dos streamings. Além de tudo isso, outro grande trunfo que a Netflix tem em relação às suas concorrentes é a sua plataforma, a experiência do usuário, a usabilidade, a interface e principalmente a funcionalidade do seu algoritmo de recomendação. As outras plataformas até são legais, conseguem recomendar um negócio bacana baseado naquilo que você gosta, mas cara, não tem jeito. Nesse ponto, a Netflix ainda é imbatível. Só que, se você acha que o algoritmo da Netflix só serve para te recomendar filme, série, desenho, documentário, achou errado, otário? Acredite, ele também é utilizado para direcionar as futuras produções da Netflix. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre o lixo que a gente produz? O algoritmo da Netflix fica justamente revirando o lixo de todos os seus assinantes, pegando os gêneros de filmes mais populares, atores, atrizes, diretores, diretoras que são colocados ali na barra de pesquisa, além, claro, de visualizações, retenção de público, quanto a galera consegue engajar com aquele conteúdo, e baseado nesse monte de informação, demografia, gênero, geralmente é um público mais feminino, é um público mais diverso, é uma minoria que se interessou por um determinado projeto. Todos esses dados, cara, tanto de usuário quanto daquilo que a gente assiste dentro da plataforma, isso tudo é enviado para eles, o algoritmo pega esses dados, manda para a galera da Netflix e baseado nisso a Netflix tem guiado os seus investimentos, cara. E veja, quem tá falando isso não é o Igor do canal Falando Cinema, e sim são informações do próprio site da Netflix.
Mas tudo bem, se você quiser sair do campo da teoria e da filosofia, da internet, do algoritmo e como as empresas, as big techs mexem nas nossas coisas e vasculham os nossos dados e tal, vamos sair da discussão teórica e vamos para o campo prático, porque recentemente foi divulgada aí uma entrevista do Brian Helgeland, que é produtor, roteirista e diretor do filme Coração de Cavaleiro, lá de 2001, protagonizado pelo saudoso Heath Ledger. Na época do lançamento do filme, ele até teve um sucesso relativo de bilheteria, mas a crítica não foi tão positiva assim no filme e ele não foi tão bem assim. Mas o que importa aqui pra gente é, o Brian Helgeland, ele falou que desde a época do lançamento, já que o filme deu um sucessinho ali, um pequeno sucesso de bilheteria, ele sempre quis fazer uma continuação dessa história. Mas a Sony, que era o estúdio responsável, não se animou em fazer uma continuação para esse filme. Só que o diretor, ele foi lá e insistiu, mano. Ele insistiu na ideia dele, foi reescrevendo, foi adaptando, foi alterando, e depois de muitos anos ele apresentou todo um novo conceito, novas ideias para essa sequência que ele tanto queria fazer. E acredite se quiser, a Sony demonstrou interesse, só que aí, mano, a Sony falou assim, beleza, a ideia é bacana, mas vamos fazer uma parceria com a Netflix para fazer esse projeto dar certo. E aí, mano, foi a Netflix que azedou o pé do frango, porque quando ela entrou na jogada, ela pegou todas as ideias do cara, pegou esse conceito, qual que seria o gênero do filme, a pegada do filme, mais ou menos ali quais atores que talvez estariam envolvidos nesse projeto, e jogou, isso não é eu que tô falando, galera, o cara falou, eu vou até deixar na descrição aqui o link da entrevista do cara falando isso. Falou que a Netflix pegou a ideia do cara e jogou para o algoritmo ver se aquilo faria sucesso, se daria certo como uma empreitada interessante para a Netflix. E acredite se quiser, galera, o algoritmo falou que o filme, essa sequência, não daria certo. E na mesma hora a Netflix falou, mano, tô fora. E a Sony falou, sem a Netflix não dá pra fazer. E esse projeto da sequência de Coração de Cavaleiro foi engavetado. Mas tudo bem, se você ainda não ficou convencido, vamos para outro exemplo prático da Netflix, de um filme lançado em 2024, que foi aquele filme Lift, Roubo nas Alturas. Esse filme, cara, ele é inacreditável. Eu até dei umas risadas com ele, não vou mentir, mas, mano, é um filme horrível, cara, horrível. Mas olha só, ele prova totalmente que a Netflix, ela usa o algoritmo dela pra fazer os filmes e séries dela, cara, porque não é possível, mano. Pega um ator que é muito engraçado, que é muito carismático, que é gente boa e, principalmente, que traz muito público. Kevin Hart, beleza, contrata o cara, dá um caminhão de dinheiro pra ele, bota ele aí nesse projeto desse filme do Lift. Aí, mano, dá uma olhadinha no algoritmo aí, os gêneros que a galera gosta de ver, então tem assalto, tem polícia, tem perseguição de carro, tem paisagens exuberantes, efeitos especiais, visuais ali, mais ou menos bem feitos e tal, um negócio meio Velozes e Furiosos, porque eles viram meio que uma família de ladrões e tal, e tem traição, e tem drama, e tem romance, e tem comédia pra caramba, e tem assalto, e tem isso. Cara, é uma mistureba de coisa. Pega um ator que é muito bom, que é um cara mais das antigas e tal, Jean Reno, beleza, traz o Jean Reno pro filme. É um filme totalmente feito no algoritmo, mano. E isso aqui, mais uma vez, não é o Igor do Falando Cinema que tá falando. Tem uma crítica que eu vou deixar aqui na descrição também, que eu vi a pessoa falando isso e eu concordo 100%, porque é uma mistureba de coisa e o filme, no fim das contas, é totalmente vazio, sem vida, sem sabor, sem bosta nenhuma. Um filme horroroso. Mas o algoritmo se provou certo, cara, porque esse filme ficou no top 10 da Netflix em 93 países na semana que ele foi lançado. Recentemente, a Netflix passou por uma mudança na sua divisão de filmes com a chegada do Dan Lin, que é um camarada que trabalhou durante muitos anos com a Warner, e inclusive ele foi um dos cotados para assumir a DC quando saiu Walter Hamada e até então não tinha sido anunciado publicamente o James Gunn. Esse era um dos caras cotados. Quem exercia essa função antes dele era um camarada chamado Scott Stuber, e ele tinha como política, como visão assim da Netflix, a parada de atrair grandes nomes de atores, atrizes, diretores, diretoras, para com isso trazer mais público e principalmente chamar essa galera e prometer, você vai ter liberdade criativa e você também vai ter
um orçamento bacana, caso seja necessário você fazer um filme de 100 milhões, você vai ter. Vai precisar de um orçamento mais modesto? Vai ter também. Orçamento baixo? Vai ter. Você vai precisar de 250 milhões? Você vai ter. E já que a Netflix abriu a porteira, nisso daí veio Alfonso Cuarón, veio os irmãos Coen, veio Spike Lee, Martin Scorsese, Rian Johnson, Zack Snyder, dentre tantos outros nomes importantes, tanto na direção, como eu mencionei, mas também atores e atrizes que fizeram grandes projetos para a Netflix. The Rock, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Chris Hemsworth, uma porrada de gente. Só que, qual que é o problema com essa política? O problema é que uma hora a conta chega, galera, e a Netflix ela tem esse problema dela não pegar essas superproduções dela e lançar no cinema, que é onde está a grana de fato. A não ser nos casos de filmes que ela quer fazer campanha para o Oscar. Aí a academia exige que o filme passe no cinema. Então, sei lá, o Rian Johnson, Martin Scorsese, beleza, aí vai passar no cinema porque vai fazer campanha. Fora isso, a Netflix não coloca no cinema de jeito nenhum, porque o modelo dela é lançar direto na plataforma. Só que aí tem esse problema, porque dinheiro de assinante até entra um dinheiro bom, mas a quantidade de produção que a Netflix tem, cara, é um gasto absurdo e nem sempre tem esse retorno, cara. Então, a política desse cara, a longo prazo, ia ser muito problemática. Ia trazer muito assinante para a plataforma? Claro que ia. Ter um Zack Snyder, ter um Martin Scorsese na sua cartela de produtos, na sua vitrine de exibição, é um negócio muito bacana, é um negócio muito bom, não dá para negar, mas isso é financeiramente uma loucura. E o que tem sido noticiado por portais de credibilidade lá em Hollywood é que, com a chegada do Dan Lin na divisão de filmes da Netflix, a Netflix vai dar uma enxugada nessa máquina, desse monte de gasto desenfreado com produção, com salários astronômicos para atores, atrizes, diretores, diretoras. Mano, vamos parar com isso, vamos gastar um pouquinho menos, enxugar um pouquinho, e segundo foi dito aí, a Netflix vai focar um pouco mais na qualidade dos filmes e séries que ela produz do que na quantidade. Até porque, galera, venhamos e convenhamos, a Netflix ela é o maior catálogo que existe. Nem quando a HBO Max se fundiu com a Discovery, e a Discovery tem coisa pra caramba, ainda assim, mano, não chega aos pés do volume de coisa que a Netflix tem. É um negócio realmente absurdo. E foi noticiado aí que ela vai focar mais na qualidade do que na quantidade. Porém, com esse choque de gestão surgiu um outro problema. Quando o Scott Stuber ainda era o chefe de divisão de filmes da Netflix, ele tinha aprovado alguns projetos que estavam ali em estágios muito iniciais de produção quando ele saiu, e quando o Dan Lin entrou, e se essa matéria do The New York Times, que eu vou deixar também na descrição, tá correta, e o Dan Lin tá querendo fazer esse choque, essa mudança na questão do orçamento, na questão da quantidade e tal, esses projetos, teoricamente, segundo essa matéria, estão passando por problemas. Por exemplo, a matéria fala que tinha um projeto de um filme de contos que seriam feitos pela Millie Bobby Brown, que está de fato se aventurando em outras funções por trás das câmeras, que fala que esse projeto não vai mais rolar sobre a gestão do Dan Lin. Outro projeto que também está sendo afetado é um projeto de um novo filme do Edward Berger, que foi o diretor responsável por Nada de Novo no Front, que rendeu 4 Oscars para a Netflix, e ele está reclamando publicamente de várias mudanças na questão do orçamento do seu próximo projeto. E por fim, outro projeto que a matéria menciona que foi afetado com essa entrada do Dan Lin foi um filme que seria dirigido pela Catherine Bigelow, cara, que é uma baita de uma diretora, fez Guerra ao Terror, se não me engano aquele Sniper americano também é dela, posso estar falando besteira, mas eu acho que é, mas aquele filme A Hora Mais Escura, com a Jessica Chastain também, A Hora Mais Sombria, alguma coisa assim, de 2013, cara, que é um filme elogiadíssimo, sabe? Poxa, é uma baita diretora, e o filme que ela ia fazer para a Netflix, que estava em produção, ela teve que pular fora do projeto. Quando essa matéria do The New York Times foi publicada, ela causou muito bafafá ali nos bastidores de Hollywood, e em uma entrevista, o Ted Sarandos, que é o CEO, o chefão da Netflix, ele falou que essa matéria, cara, é totalmente mentirosa, que o Dan Lin nunca falou que ele vai fazer esse choque de gestão, que a Netflix vai continuar produzindo um monte de coisa, vai continuar criando volume para o catálogo, e segundo ele, a Netflix sempre pensou na qualidade acima da quantidade. Sei. Galera, a gente sabe que essa discussão da arte do cinema, daquela coisa toda, e a parte corporativa, do lucro e do dinheiro,
Essa discussão não é nova, e eu até fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre toda aquela treta do Martin Scorsese, sobre os filmes da Marvel, tá passando aqui nos cards agora, vai também estar linkado na tela final, que é um vídeo muito bacana, cara. Se você gostou desse conteúdo aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo específico que ele complementa bastante esse assunto aqui. Mas toda essa discussão sobre algoritmos, sobre cinema, sobre produções, sobre a parte criativa da coisa, tudo isso leva a uma reflexão bastante interessante que nós, consumidores, nós, público, devemos fazer. Será que nós sabemos o que nós queremos? Você com certeza já viu alguma empresa, alguma loja, alguma venda que o lema deles é: o cliente sempre tem razão. Mas tem uma citação que é atribuída ao Steve Jobs, onde ele vai falar o seguinte: o público não sabe o que quer até nós, no caso a Apple, mostrarmos a eles o que eles precisam. Essa coisa toda de algoritmo, ficar futicando nas coisas que a gente assiste, que a gente gosta, que a gente engaja e começar a recomendar conteúdos semelhantes e parecidos àquilo, não é algo necessariamente ruim, galera. Até porque, pensa bem quando você está aqui, por exemplo, no YouTube, e você procura um vídeo sobre um determinado assunto. Aí o primeiro resultado da pesquisa, você pega, assiste aquele vídeo e acha o cara muito chato, não gosta da didática do cara, o jeito do cara. Aí você, mano, eu tenho que pesquisar sobre esse assunto. Aí você vai para um outro canal. Aí você vê aquele vídeo e tal, e você fala, não, mano, ainda não é uma parada que eu curto e tal. Mas aí você vai para aquela parte lateral ali do YouTube, ou então no celular na parte de baixo ali. Aí você vê ali uma recomendação de um assunto parecido, só que de outro canal, que você nunca ouviu falar, que você não conhece. Aí você vai lá e pá! Clica no vídeo, assiste e você fala, mano, é isso que eu tava procurando. Mas ao mesmo tempo, depois que você começa a engajar e clica e dá like, se inscreve e ativa a notificação, o que também é muito importante que você faça isso com o canal Falando de Cinema, com o passar do tempo você vai ficar perpetuando esse consumo do mesmo conteúdo, do mesmo cara, da mesma forma do que ele faz. Isso vai, cara, causando uma perpetuação, um ciclo vicioso que pode ter consequências negativas extremamente graves para nós, público consumidor. Se você pegar a política, por exemplo, cara, quanto mais você consome conteúdos de um determinado lado, de um determinado espectro político, você vai consumindo e vai dando like, e vai engajando, e vai comentando, e mais conteúdo daquilo vai aparecendo para você. Vai chegar num ponto, cara, que você vai literalmente só ver aquilo, só consumir aquilo, e você vai sequer ver sobre aquilo, por exemplo, que o outro lado, o outro espectro político tá discutindo e tá falando. E aí, mano, vai gerar o que a gente chama de alienação, o que é extremamente perigoso, galera. Não é, cara, é a coisa mais comum do mundo hoje em dia, você vê um monte de gente falando um monte de asneira por aí na internet, porque vive numa bolha, vive num mundo de fantasia que não corresponde ao mundo real. We're under attack. We are? Bad guys want to hurt us just because of what we look like. They want to wipe us from this earth just because of the color of our skin. Really? It's called white genocide. Eu não sou direita nem esquerda, eu sou doido. Só que nisso aí nós temos duas coisas. Em primeiro lugar, é praticamente impossível você querer lutar contra o algoritmo, galera. Não adianta você falar assim, não, vou ver um conteúdo de história, depois um conteúdo nerd, depois uma pegadinha, depois ver um desenho, depois ver um negócio que não tem nada a ver para confundir o algoritmo. Não adianta, galera. Praticamente todas as plataformas de streaming, todas as redes sociais, um monte de site utiliza do lixo que a gente produz para entregar experiências personalizadas. E em segundo lugar, é bem verdade, galera, que com o passar do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, é uma tendência natural da gente ficar meio que conformado com as coisas que a gente gosta. A gente meio que fica mais fechado para novas ideias, a gente fixa conceitos, fixa coisas, fixa o mundo que a gente vive, a gente fica menos aberto para novas ideias, novos contextos, novos conceitos. E quando eu falo ser aberto para isso, não é nem questão de concordar e abraçar, mas simplesmente de saber sobre esses novos conceitos, saber sobre esse novo contexto. A gente vai meio que se fechando no nosso mundinho conforme a gente vai ficando velho, e quando a gente vai ficando velho, a gente fica, né, no meu tempo as coisas eram melhores, no meu tempo não tinha essa bandidagem, não era assim, não era esse negócio.
é um negócio meio que natural nosso. E no contexto atual desse mundo de algoritmos, onde a ideia é essa perpetuação do mesmo assunto, do negócio, do mesmo conteúdo, da mesma coisa e tal, mano, a tendência é esse comportamento que já é meio que natural nosso, piorar ainda mais. E para piorar ainda mais a situação, a gente ainda tá vendo, mano, uma evolução absurda da inteligência artificial, mano. E não é nem questão de, não sei quantos anos atrás. Não, mano, é mês passado, é 2 meses atrás, sabe? É questão de meses, é questão de semanas. O negócio tá tendo uma evolução tão absurda que essa parada dos algoritmos, da recomendação personalizada, vai ficar cada vez mais agressivo. E é nisso aí que a gente consegue até entrelaçar melhor o assunto dos algoritmos com o assunto do cinema. Nas greves de 2023 do Sindicato dos Roteiristas e do Sindicato de Atores e Atrizes de Hollywood, um dos principais pontos de reivindicação e discussão era a inteligência artificial. E galera, de lá para cá, desde o início da greve até o final da greve e do final da greve até a data de gravação desse vídeo e talvez até da data de gravação desse vídeo até esse vídeo ser postado, a inteligência artificial já se desenvolveu, mano, de uma forma absurda, que o negócio tá uma loucura. E os dois sindicatos foram muito espertos nisso, querendo meio que uma certa regulamentação, porque é o seguinte, mano, para pra pensar. O estúdio lá, o estúdio que tá pensando na grana, que quer só o retorno, quer gastar o menos possível para conseguir mais dinheiro baseado nesse sistema de algoritmos, você acha que o estúdio, uma Warner da vida, uma Disney da vida, em vez de contratar um roteirista para fazer um novo filme de Frozen, um novo filme de Toy Story, em vez de gastar dinheiro com esse cara, mano, põe lá no chat GPT da vida que tá cada vez mais avançado. Ou então, às vezes, o cara que tem uma ideia bacana, sabe, uma premissa legal, mas ele não tem um roteiro estruturado para um filme ou então para uma série. Mano, joga lá no chat GPT que o chat GPT faz um roteiro para você, cara. Você não vai precisar gastar com um roteirista, uma sala de roteirista, não, mano. Joga lá no sistema, no máximo a gente contrata um cara para dar uma revisada, só isso, mano. Você acha que os estúdios não estão pensando nisso? Você acha que os estúdios não vão pegar os atores, mano, e escanear os figurantes por inteligência artificial para utilizar a imagem deles pro resto da vida, para não ter que ter gasto com figurante? Você acha que eles não estão pensando nisso? Nessa batalha que foi travada no ano passado, que demorou um certo tempo para eles chegarem numa resolução, eles finalmente chegaram num acordo. Os roteiristas saíram mais protegidos nessa questão de inteligência artificial do que os atores. Cara, mas, mano, o acordo é do ano passado, mano. Não vai demorar para que novos dilemas surjam em Hollywood relacionados à inteligência artificial. É claro que a gente não pode resumir somente a inteligência artificial ao seu aspecto negativo, galera. Ela, como ferramenta, é uma parada bacana, é um negócio legal e, com certeza, vai ser empregada em diversas profissões e inclusive no audiovisual e para o cinema. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode negar que o potencial destrutivo que ela tem, no sentido de realmente extinguir uma porrada de profissões, não é só, veio a indústria do carro e acabou com a parada das ferraduras de cavalo, por exemplo. Galera, não é só uma classe que vai ser prejudicada, é toda uma galera nos mais diferentes ramos. Então, para quem tá aí no mercado, mano, e tá preocupado com isso, você tem que estar por dentro para usar essa ferramenta como uma ferramenta, senão tu vai ficar para trás. Então fica para nós esse questionamento. Como é que a gente vai conseguir assistir um filme ou então uma série diferente do nosso gosto padrão se a gente passa grande parte do nosso tempo alimentando o algoritmo das plataformas de streaming, por exemplo, com esse nosso gosto? Como é que a gente vai ter acesso a essas coisas? Já que a gente falou bastante aqui da Netflix, você sabia, por exemplo, que na Netflix, a Netflix pegou um filme do Orson Welles, o Orson Welles do Cidadão Kane, essa lenda do cinema, e pegou e finalizou um filme que lá atrás ele nunca finalizou? Você sabia, por exemplo, que no catálogo da Netflix nós temos a clássica série do Monty Python, que é um grupo de comédia britânico, mano, que os caras são uma lenda. Você sabia que isso tá na Netflix? Você sabia que na Netflix tem um documentário sobre o Adolf Hitler que é extremamente controverso, que foi feito lá na década de 70 pela Alemanha Ocidental?
E talvez você me escute falando isso, mano, e fique pensando, Igor, mas essa questão aí é a questão de gosto do usuário. O cara que gosta, por exemplo, de um filme mais artístico, um negócio mais tênis verde, vai entrar na Netflix e vai ter lá filme do David Fincher, do Martin Scorsese, do Spielberg, do Orson Welles, essa coisa toda. Tudo bem, eu entendo isso. Só que não é só isso, galera, porque tem declarações recentes do CEO da Warner Bros. Vamos fugir da Netflix um pouquinho? CEO da Warner, CEO da Paramount, todos eles falando a mesma coisa, galera. Nós não vamos investir, não vamos colocar tanto esforço assim em coisas novas, coisas originais. Vamos investir nas coisas que dão certo. Então, por exemplo, no caso da Warner, Harry Potter, Game of Thrones, DC... Mano, eles vão nisso aí até o talo. O AMC, por exemplo, o canal, vai ter série derivada de The Walking Dead, mano, pro resto da nossa vida. Claro que existem projetos, estúdios e produtores que tentam desafiar essa lógica dos principais estúdios de Hollywood e investem na parte criativa, em gente que quer fazer um negócio novo, gente que tá querendo estrear no cinema. Existe um movimento, digamos assim, de resistência a esse sistema dos algoritmos. E uma produtora que tem se destacado muito nisso é a A24, que ela faz filmes mais modestos, dando liberdade criativa para os diretores, roteiristas, focar na parte criativa, trazer uma galera bacana, bons nomes importantes, revelar também uma galera, e por diversas vezes ela ignora completamente as tendências do mercado de Hollywood, galera. Filmes, por exemplo, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Zona de Interesse, Homem Duplicado, Sombras da Vida, que é uma tradução horrorosa, mas o filme é maravilhoso, que é o A Ghost Story, mano. Esses filmes jamais seriam lançados por uma Warner da vida, uma Disney da vida, uma Fox da vida, quando a Fox ainda existia. Não ia rolar, mas a A24 pega e fala, beleza, mano, você tem essa ideia maluca, vamos colocar um orçamento mais modesto, mas vamos focar na parte do roteiro, na atuação, na direção, vamos fazer um negócio caprichado. E a A24, cara, tem se consolidado, mano, de várias formas diferentes, com engajamento com o público, fazendo uma campanha de marketing completamente inovadoras, trazendo também o resultado financeiro, colhendo aí os resultados dessa semeadura que eles têm feito e, obviamente, também, mano, abocanhando uma cacetada de Oscar, Globo de Ouro, Prêmio Sindicato dos Atores e revelando muita gente, mano, que é o que é mais importante, sabe? É uma parada muito bacana que eles têm feito mesmo. Pra vocês entenderem a complexidade e a importância desse assunto, no Oscar de 2024, o vencedor do prêmio de melhor roteiro adaptado foi o filme Ficção Americana. E o Cord Jefferson, que além de roteirista do filme é também diretor, ele simplesmente no discurso de vitória meteu essa. I understand that this is a risk-averse industry. I get it. But $200 million movies are also a risk, you know? And it doesn't always work out, but you take the risk anyway. And instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies. I promise you, the next Martin Scorsese's out there, the next Greta's out there, both Gretas, the next Christopher Nolan's out there, I promise you, they just want a shot. Se os principais estúdios de Hollywood vão ou não seguir esse conselho, eu não sei. Mas o que a gente pode ter por certo é, enquanto esses estúdios estiverem numa pendaíba financeira, como é o caso da Warner, da Paramount, até da própria Disney, eles dificilmente vão ficar investindo em novas ideias e coisas novas. Vão ficar ali expandindo franquia, trabalhando em novas coisas. Eu também não posso ser hipócrita e falar que eu não assisto franquia. Pelo amor de Deus, falo direto aqui de Star Wars, de Marvel, DC. Eu gosto, mas ao mesmo tempo tem também esse lado bem complicado sobre o futuro do cinema. Mas Igor, você fez todo esse vídeo para explicar essa questão do mercado para no final deixar uma mensagem de desesperança falando que os filmes diferentes vão deixar de existir e agora o cinema será somente franquias, blockbusters e filmes feitos pelo algoritmo, feitos pelo ChatGPT. O futuro é esse, não vai ter nada que se salve. Claro que não, galera. Até por isso que eu acho que, tipo assim, o quão longe vai, por exemplo, um Steven Spielberg, um Martin Scorsese, na questão da argumentação deles sobre os filmes de arte, as grandes corporações tomando conta e tal, aí fica um negócio meio complicado, porque às vezes fica parecendo que os caras estão querendo garantir o espaço deles na canetada, galera, e isso não funciona, porque no fim do dia tudo vai depender do público, daquilo que o público gosta, e eu sempre falo isso aqui, mano.
estúdio faz filme, seja filme novo, seja franquia, eles fazem pensando no público em geral, para trazer o público para ganhar dinheiro, para trazer assinante lá pro Disney Plus, para Netflix, para HBO Max, para Apple TV Plus, essa parada toda. Mas galera, nesse cenário, surpresas sempre vão existir. Basta você entrar na Netflix agora e ver lá Bebê Rena, que é um lançamento sem hype nenhum, não tinha nem trailer disso no canal da Netflix Brasil, e do nada estreou a série, e a série foi um baita de um fenômeno, mano. Na Netflix também, mais uma vez, teve Round 6, sabe? Um fenômeno global inacreditável, sabe? Então, surpresas, essas coisas que surgem do nada, isso sempre vai acontecer em todos os anos, em todos os períodos e contextos diferentes, sempre vai rolar. E o que fica para você, o que fica para mim, o que fica para nós, público consumidor, que a gente pode tirar desse assunto todo? Galera, vamos ter um pouco de curiosidade. Não tem problema nenhum você às vezes gostar de uma determinada coisa, gênero de filme. Ah, eu gosto de ver filme de comédia. Ah, eu gosto só de ver Star Wars, gosto só de Marvel, então gosto só de DC, gosto do filme tal, só do ator X, Y, Z. Mano, não tem problema nenhum, não tô demonizando, criticando, nem julgando quem faz isso, tá? Tudo bem. O importante é você estar satisfeito com o seu gosto. Mas o que eu poderia dizer pra você, mano, tenha curiosidade. Por que de vez em quando você não sai um pouquinho da rotina, sai um pouquinho do seu gosto padrão e vai fuçar, mano, vai garimpar na Netflix, na Apple TV Plus, na HBO Max, no Star Plus, no Disney Plus, seja onde for, no cinema, mano, e vai se desafia pra você ver um filme diferente, vai que você gosta, mano. Eu já tive experiências assim de filmes, às vezes, que eu não tinha nenhum tipo de expectativa, e do nada eu falei, mano, olha, interessante esse pôster, interessante essa premissa, interessante esse trailer, sabe? Poxa, eu vou dar uma chance pra esse filme. Às vezes eu me decepciono, às vezes sim, mas, cara, várias vezes eu me surpreendi muito vendo as coisas, mano. Um dos filmes, assim, que eu mais gosto na vida é Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Steven Spielberg, e eu fui ver o filme, mano, sem saber exatamente o que esperar. Não, obviamente não tinha como ver trailer, porque é um filme de 77. Mano, e quando eu fui ver, cara, que filmaço, sabe? Ou então O Túmulo dos Vagalumes, por exemplo, do Estúdio Ghibli, sabe? Que eu fui meio que sabendo um pouco da premissa, mas sem saber nada da história, saí destruído do filme, chorei no banho, chorei na hora que eu vi o filme, depois que acabou, chorei 2, 3 dias seguidos, mano. Mas o filme, de fato, é uma obra-prima, é maravilhoso. Essa experiência de você ter essa curiosidade de procurar coisa nova e ser surpreendido de forma positiva é uma experiência, cara, excelente. E é exatamente por advogar em favor da curiosidade que eu vou terminar esse vídeo aqui, desafiando você que chegou até o final. Aqui nos comentários coloca, cara, uma lista de filme, série, animação, anime, mangá, livro, pode ser o que você quiser, cara, que você foi só na curiosidade, só numa recomendação aleatória de um amigo, que você viu num grupo de Facebook, no WhatsApp, no Instagram, seja o que for, cara, coloca aqui filmes, séries, qualquer parada que você teve uma experiência positiva na base da curiosidade, que eu tô doido pra saber a opinião de vocês, galera. Mas é isso, muito obrigado por vocês terem chegado aqui até o final. Confere aqui embaixo se você já é inscrito no canal Falando Cinema, e se não for, aproveita para se inscrever, clica também no sininho, ativa as notificações e deixa um like nesse vídeo, porque deu um trabalhão para gravar, editar e postar isso aqui rapidinho, mano, dá um trabalho. Fortalece aqui no like. Se você não quer deixar a sua opinião, tudo bem, não tem problema, mas coloca aqui embaixo, eu fiquei até o final, então deixa um emoji, deixa um ponto, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube recomende esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas. Aqui do lado tá passando agora o vídeo de recomendação do Martin Scorsese e a treta com a Marvel. Assiste que tá muito bacana, e embaixo dele tem outro vídeo aleatório aqui do canal, caso você queira conhecer, já que a recomendação é aleatória, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do Falando Cinema. Mas é isso, muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo, tá?